Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo. É bom ter você aqui para a gente estudar a Bíblia juntos. Nós estamos na nossa temporada sobre Jesus Cristo. Já fizemos aí um caminho longo pela vida de Jesus. E hoje chegou a hora da gente estudar sobre a ascensão, o retorno de Jesus para o céu. Tem toda uma série de eventos ao redor da ascensão dele, coisas que ele falou quando ele estava ascendendo aos céus, mas também tem o que ele foi fazer no céu, em nosso favor. Nós vamos estudar isso hoje, ou pelo menos uma parte desse assunto hoje, que vai ser complementada pelo estudo da semana que vem, mas fica aí com a gente, pega a tua Bíblia, para que a gente possa estudar a palavra. Nós já fizemos uma viagem grande, né? Já estamos aí essa é a 11ª ou 12ª semana? 12ª semana, né? Já passamos por Jesus desde o seu nascimento até agora, na semana passada, o seu comissionamento, o que ele falou para os discípulos depois que ele ressuscitou. E agora a gente vai observar, assim, colocar uma lupa sobre aquele evento da ascensão de Cristo. O que aconteceu ali e o que ele foi fazer no céu. E para isso a gente vai orar, para que Deus nos ajude a estudar a palavra mais uma vez. Você pode fechar os olhos aí, ou então se concentre em Cristo e vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui agradecidos porque o Senhor nos dá felicidade, nos dá alegria de estudarmos a Tua Palavra. O Senhor preenche o nosso coração com a Tua Palavra, Senhor, e nós agradecemos por isso. Nós queremos Te pedir que mais uma vez o Teu Santo Espírito recaia sobre nós, que a nossa mente seja iluminada pelo batismo do Espírito Santo, para que possamos entender a Tua Palavra. Nós queremos realmente terminar este programa tendo a ideia de que tivemos um contato contigo através da palavra. Pedimos a tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Nossa temporada sobre Jesus, estamos aí no 12º encontro. Eu não sei se você assistiu os 10 primeiros encontros, ou os 11 primeiros encontros dessa nossa temporada, mas se você perdeu, estão todos lá no nosso canal do YouTube, é youtube.com/Bíblia Fácil, youtube.com/Bíblia Fácil. Você encontra os 11 primeiros episódios dessa temporada e as outras temporadas também estão todas lá para você acompanhar e compartilhar com seus amigos. Compartilhe o link do programa que você gostou lá no grupo do trabalho, grupo de WhatsApp da família, dos amigos e tal. Compartilhe lá com o pessoal do futebol, para você também ajudar as pessoas a encontrarem a palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre a ascensão de Jesus. Só para fazer aqui uma retrospectiva, nós começamos o nosso estudo lá com as profecias do Antigo Testamento, as profecias messiânicas, né? Estudamos algumas das profecias, depois vimos a encarnação de Jesus, vimos a sua natureza humana, a sua natureza divina, falamos sobre o reino de Deus, os seus ensinamentos, vimos o Getsêmani e a cruz também, ali o momento da crucifixão. Falamos sobre o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Na semana passada falamos sobre o que Jesus ensinou para os discípulos após a sua ressurreição, antes dele ascender, que é o comissionamento, né? Ele mandou os discípulos pregarem o evangelho, fazerem novos discípulos. E hoje a gente chega nesse momento que é muito importante também, que é o retorno de Jesus para o céu. A ascensão de Jesus. Vamos começar lendo o nosso verso para memorizar dessa temporada, Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, alguém pode perguntar assim, bem, a salvação, Jesus garantiu a nossa salvação na cruz, ou ele precisou voltar para o céu para fazer mais alguma coisa? Veja, o preço da salvação foi pago na cruz. Tudo que Jesus precisava fazer de sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos, ele fez na cruz. A cruz foi um sacrifício suficiente. Então o que ele volta para fazer no céu? No céu ele volta para atribuir às pessoas que quiserem os méritos que ele conquistou na cruz. Não precisa fazer um outro sacrifício, não precisa complementar o sacrifício da cruz. É só assim, no santuário celestial, e a gente vai ver isso um pouco hoje e mais na semana que vem, ele está atribuindo a todas as pessoas que querem ser salvas. Porque a salvação, nós vimos, é uma questão de escolha própria.
Jesus morreu para que todos pudessem ser salvos. Mas só será salvo quem quiser. Seria muito injusto da parte de Deus salvar quem não quer ser salvo, né? Porque na Bíblia a escolha humana é bem clara. Vai comigo lá para Êxodo. Êxodo capítulo... Deixa eu ver aqui, é o último capítulo de Êxodo. Eu estava procurando Êxodo 30. Isso, é Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Tá? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Diz assim, ó. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Esse é um dos versículos nos quais nós vemos que Deus oferece para os seres humanos as duas possibilidades. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus dá um conselho, ele diz assim, escolhe a vida para que viva. Porque ninguém será salvo por obrigação. E ninguém será salvo porque Deus escolheu que essa pessoa seria salva. Todos os salvos quiseram ser salvos, escolheram a salvação. E a nossa única parte, né? Tudo foi feito por Ele na cruz do Calvário, mas a nossa única parte é escolher a salvação. Então, Atos 4,12 faz todo sentido, tá bom? Então vamos ver aqui alguns eventos importantes em torno da ascensão de Jesus. Em algumas passagens do Novo Testamento, diz o John Stott, a ressurreição e exaltação de Jesus parecem ter sido vistas num telescópio, juntadas num único evento, mas sua ressurreição e ascensão foram separadas uma da outra por 40 dias, e além disso carregam significados diferentes. A ressurreição celebra sua vitória sobre a morte, e a ascensão, sua exaltação à posição suprema de honra e autoridade à direita do Pai. Na temporada passada a gente estudou as festas do tabernáculo, do santuário do Antigo Testamento, e cada festa representa uma coisa, não é? Por exemplo, a festa da Páscoa representa a morte de Jesus. E depois você tem a festa dos tabernáculos, né? ou a festa das primícias, logo depois da Páscoa, ali bem pertinho, que representa a ressurreição de Jesus. E aí depois você tem a festa dos tabernáculos e o Pentecostes, especialmente, que acontece 50 dias depois, né? O Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Todas essas coisas apontavam para Jesus. Então, aqui, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, a festa das primícias, Jesus ascende ao céu e 10 dias depois, quando completa os 50 dias da sua ressurreição, vem o Pentecostes. É muito bonito isso, né? Porque você olha para as festas do Antigo Testamento e elas têm todo um simbolismo espiritual. E as datas vão batendo direitinho, porque Jesus morre no dia da Páscoa, 50 dias depois acontece o Pentecostes. E ele ascende 10 dias antes para chegar no céu, porque ele diz assim, em João capítulo 16, quando eu for, eu enviarei o outro Consolador. Então Jesus vai, com 40 dias depois da sua ressurreição, envia o Consolador para a terra e ele cai no Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, né? A Bíblia é muito bem conectada. O N.T. Wright diz assim, se a Páscoa trata de Jesus como protótipo da nova criação, sua ascensão trata de sua entronização como aquele que agora está no comando. A Páscoa nos diz que Jesus é a primeira parte da nova criação. Sua ascensão nos diz que agora ele a governa. Então, veja, quando Jesus morre, ele se entrega. Quando Jesus ascende, ele começa ou recomeça o seu governo do santuário celestial. Muito bem. O que a Bíblia diz sobre esse assunto da ascensão? Vamos começar com Marcos 16, 19. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu coloquei só um versículo aqui, mas o contexto é interessante. Abra a sua Bíblia aí em casa também, em Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Mas a gente vai ler um pouquinho antes. Marcos 16, a partir do versículo 14, para a gente chegar lá no 19. Ó. Marcos 16, a partir do versículo 14, diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.
e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí no 19 a gente chega lá. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então veja que tudo está conectado aqui, né? A gente estudou até o versículo 16 aí na última semana, quando Jesus comissiona os discípulos a pregar o evangelho. Mas logo depois que ele faz essa comissão, ele ascende aos céus para sentar à direita do Pai e colaborar com a pregação do evangelho do céu e o Espírito Santo aqui na terra. Muito bem. Agora Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Antes da gente ler o texto, eu só quero mostrar uma coisa para vocês aqui na estrutura da Bíblia. Vai para Lucas capítulo 24. Lucas escreveu 2 livros da Bíblia. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos e Lucas são livros do evangelista. É tanto que ele começa do mesmo jeito. Não desmarca o capítulo 24 aí, mas vai lá para o capítulo 1 de Lucas. Olha como ele começa o capítulo 1 do seu evangelho. O primeiro versículo diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, Lucas escreve o seu evangelho e ele endereça a esse Teófilo. Agora vai lá para Atos capítulo 1. Daqui a pouco a gente volta em Lucas 24. Atos capítulo 1. Olha como ele começa o livro de Atos. Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. E aí ele continua escrevendo. Então, Lucas e Atos foram endereçados para a mesma pessoa, esse Teófilo, que é possivelmente um líder naquela época. Lucas escreveu os dois, um como continuação do outro. Em Lucas ele fala sobre Jesus e o seu ministério, em Atos ele fala sobre o ministério da igreja depois da ascensão de Jesus. Agora vem para o capítulo 24. O capítulo 24 termina falando sobre um batismo ou uma promessa que Jesus faz. No capítulo 24, versículo 49, diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E assim Lucas termina. Ele fala da ascensão de Cristo aqui. Lá em Atos, vai para Atos agora capítulo 1. Lucas começa o livro de Atos com o mesmo assunto com o qual ele terminou o livro de Lucas. Aqui, depois que ele faz a apresentação a Teófilo, no versículo 6 começa a ascensão de Jesus. E aí no versículo 8 ele diz assim: Jesus falando, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Lá no 24, a gente leu, Lucas 24, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder do alto. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou, então vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o final de Lucas está conectado com o início de Atos, é uma continuação do outro. E a gente vai estudar um pouquinho a ascensão de Jesus agora em Atos. Mas antes da gente continuar o nosso estudo, eu só quero parar para ajudar você a estudar a Bíblia de maneira mais profunda. Eu sei que o tempo que nós temos aqui no Bíblia Fácil, nem sempre dá para eu explicar tudo o que eu gostaria de explicar, porque o nosso tempo é limitado. Mas você pode e deve em casa esquadrinhar a Bíblia, estudar a Bíblia, separar um dia, ou separar todo dia um tempo para você estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro grande, não é?
Ela tem 66 pequenos livros dentro dela. Então você precisa dedicar todo dia um pouquinho da leitura, de tempo para ler a Bíblia e estudar. E para te ajudar a isso, eu tenho esse guia de estudo da Bíblia que é Jesus Restaurador da Vida. Aqui nós temos 20 capítulos de estudo da Bíblia e são organizados assim, ó. Tem perguntas, explicação da resposta, tem lugar para você escrever, tem o texto bíblico correspondente para a resposta, e esse material pode ser seu sem custo algum. Nós podemos mandar para a sua casa assim que você pedir. Os Anjos da Esperança já pagaram esse material, a impressão, e também o envio para a sua casa. Você só precisa ter o trabalho de pedir. Você pode pedir, por exemplo, pelo WhatsApp. O número é 12982444449. Você manda uma mensagem assim: eu quero o guia de estudos Jesus Restaurador da Vida. Ou você pode ligar para a gente. De segunda a quinta, de 8 da manhã até 10h30 da noite, tem uma equipe esperando sua ligação. O número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. E nesse site você vai encontrar a imagem desse estudo bíblico, clica nela, aí vai abrir um formulário, você preenche e vai chegar na sua casa em pouco tempo. Então vamos lá. Vamos estudar o texto de Atos capítulo 1, tá bom? Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Essa é uma parte da cena ali da ascensão de Jesus. E aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, os discípulos viram Jesus subindo. Esse é um fato histórico interessante, porque se Jesus tivesse desaparecido, poderia ficar a dúvida para onde ele foi. O que aconteceu com Jesus? Será que ele ressuscitou mesmo ou era só uma ilusão? Mas os discípulos viram Jesus subindo. E aí os anjos vêm e dizem assim: olha, vocês estão olhando para o céu? Pois esse Jesus vai voltar do mesmo jeito que vocês viram subir. Quando ele fala do mesmo jeito, ele está falando porque Jesus vai vir em corpo, com o corpo glorificado como ele subiu, mas também vai vir das nuvens dos céus. A volta de Jesus é prometida das nuvens dos céus. E a gente vai ter um estudo só sobre a volta de Jesus, mas eu quero ler um texto com vocês que combina com esse aqui. Vai lá para a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9, diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Versículo 15. O versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a promessa da volta de Jesus foi reafirmada aqui, quando Jesus estava ascendendo aos céus. Os anjos disseram: do mesmo jeito que ele subiu, vocês vão descer. Não foi secreto. A subida de Jesus não foi secreta. Muita gente viu. A sua volta também não vai ser secreta. Na semana passada a gente viu o texto lá sobre o arrebatamento secreto, né? E vimos que o contexto bíblico não fala disso. No contexto bíblico, a volta de Jesus vai ser visível, audível, vai ser um espetáculo que toda a terra vai ver, não vai ter nada de secreto. Muito bem. A ascensão de Cristo ao céu é o seu retorno, a ascensão de Cristo é o seu retorno para o céu. Ele veio de lá e ele está voltando para o céu. E qual foi a última conversa de Jesus com seus discípulos?
Essa conversa ela é muito especial. Eu não sei se você já se despediu de alguém assim, foi morar numa outra cidade e tal, mas geralmente quando você vai ter a última conversa com alguém, você escolhe bem as palavras, né? Você vai dizer, olha, preciso falar sobre isso e isso para ficar marcado na cabeça da pessoa. Qual foi a última conversa de Jesus com seus discípulos? Abra em Atos capítulo 1, nós vamos ler Atos capítulo 1, versículos 1 a 3 por enquanto. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 3. A gente leu anteriormente, mas vamos ler agora de maneira mais atenta, para a gente descobrir o que Jesus escolheu falar nesses últimos momentos com os discípulos na terra. O texto diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Não esqueçam que Lucas está escrevendo para um homem que não viu Jesus ressuscitado, né? Mas ele está dizendo assim, você não viu, Teófilo, mas muita gente viu. Ele morreu, mas ele apareceu vivo. E esse Jesus que apareceu vivo, ele falou durante 40 dias sobre coisas relacionadas ao reino de Deus. A Bíblia não diz exatamente quais foram os conteúdos sobre os quais Jesus falou nesses 40 dias. Só fala do conteúdo do último dia, que a gente vai ver aqui. Mas eu imagino que Jesus fez uma grande revisão dos seus conteúdos ensinados ao longo da vida com os seus discípulos. Por quê? Porque depois desses 40 dias, os discípulos esperaram mais 10 dias até o Pentecostes descer, até o Espírito Santo descer no Pentecostes, e eles saíram para pregar o Evangelho. Tá bom? Então vamos lá. Agora, Atos 1, do 4 a 8. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Essa segunda parte aqui do texto a gente vai tratar depois do intervalo, mas a gente tem alguns minutos até o intervalo, eu quero tratar dessa primeira parte. Vocês conseguiram perceber que o que Lucas escreveu aqui, nas palavras de Jesus, é a mesma coisa que Lucas escreveu no final do seu evangelho? Nós lemos lá, Lucas reproduz a palavra de Jesus dizendo assim, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. Aqui, quando Lucas começa a escrever o livro de Atos, ele reproduz Jesus dizendo assim, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Por quê? Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O batismo do Espírito era necessário para que a pregação do Evangelho acontecesse. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos prepara para a eloquência da pregação do Evangelho. Pode falar, Márcia. Pastor, como seria esse batismo no Espírito Santo? Muito boa a sua pergunta. Bem, eu não vou ter tempo de explicar tudo agora, mas eu vou começar e a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo do Espírito, especialmente em Atos capítulo 2, né? Só dando uma dica para você e para você de casa, tem uma temporada inteira só sobre o Espírito Santo e aí tem um programa inteiro só sobre o batismo do Espírito. Mas o que é o batismo do Espírito, o que não é o batismo do Espírito? Vamos começar pelo que não é. O batismo do Espírito não é algo que cai sobre a pessoa e a pessoa fica descontrolada. Não é batismo do Espírito isso. O batismo do Espírito Santo, no caso dos discípulos, foi para que eles tivessem poder para pregar o Evangelho. Um dos sinais do batismo do Espírito na vida dos discípulos foi falar em outros idiomas. Eu sei que já vai surgir pergunta aí, eu vou falar sobre isso no próximo bloco. Mas os discípulos começaram a falar na língua das pessoas que estavam ouvindo a pregação deles. Então, o batismo do Espírito é a descida do Espírito em profusão para nos capacitar para a pregação do Evangelho. O grande objetivo de Deus a nos batizar com o Espírito é o que Jesus falou aqui. Lá em Lucas 24, ele diz, fiquem em Jerusalém, não saiam para pregar, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto.
Aqui em Atos ele diz, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Aí em Atos 1,8 ele diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito e serão minhas testemunhas. Para que o Espírito Santo batiza alguém? O que é o batismo do Espírito? É a capacitação para a pregação do Evangelho. Eu falo isso, amigos, com muita ênfase, porque hoje nós temos uma série de distorções no mundo cristão sobre o batismo do Espírito, né? Eu já vi aí, gente, o batismo do Espírito é o pastor da metralhadora, né? Então ele fica e jogando o Espírito sobre as pessoas e as pessoas caindo na igreja. Veja, a Bíblia nunca falou isso. O batismo do Espírito não trouxe descontrole sobre ninguém na Bíblia, pelo contrário. Quando a pessoa é batizada pelo Espírito, o fruto do Espírito nasce. E um dos aspectos do fruto do Espírito chama-se domínio próprio. É uma contradição você dizer, fui batizado pelo Espírito e fiquei descontrolado, rodando, caindo no chão, gritando, quando o fruto do Espírito é domínio próprio, você se dominar. Mas eu sei, já surgiram um monte de dúvidas aí na sua cabeça, né? A gente vai voltar a falar sobre o batismo do Espírito, sobre o dom de línguas, um pouquinho no próximo bloco, porque está ali no contexto da ascensão de Jesus. A gente volta já já. É uma coisa interessante entre você saber como você tem que se comportar. E aí você se pergunta, como vai ser isso? Como vai ser isso? E aí na sequência Deus diz assim, não, mas fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo vai estar aqui com vocês. Aí você realmente consegue ficar em paz, sabendo que Deus vai estar com você, te treinando, te preparando, para que você também seja o portador dessa mensagem, que é uma mensagem de resgate, uma mensagem de paz. É incrível. Eu vejo assim que o Espírito Santo, ele é quem transforma você a cada dia. Nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer um ato sequer de bondade. Se existe ainda uma ação humana nessa terra de bondade, é porque o Espírito Santo está agindo. Eu ainda não estou encontrando a palavra adequada para dizer, mas saber que Deus está deixando o Espírito Santo, que vai nos ajudar nessa caminhada, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa realmente demonstra o que Deus é, amor. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Mais uma vez eu ofereço para você, no começo desse bloco, o guia de estudos Jesus Restaurador da Vida. São 20 lições bem coloridas, bem diagramadas, com muitos versículos bíblicos para você estudar a palavra, se aprofundar no texto bíblico. E esse material aqui precioso vai para a sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança pagaram tudo já. Não vai chegar boleto junto, não vai ter uma cobrança depois, não vai ter nada. É só pedir e você recebe. Você está me olhando dizendo assim, eu não acredito que tem um canal de televisão que manda coisa para minha casa sem que eu pague nada. Que história é essa? Eu não acredito nisso não. Então faz um teste. Você pode ter 3 formas de você pedir. Você pode ligar para a gente de segunda a quinta, de 8 da manhã até 10h30 da noite e sexta-feira até as 4 horas da tarde, para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai pedir, você vai ligar, vai conversar com nossos atendentes, fazer o seu cadastro e a gente vai mandar para você o material sem custo algum. Ou você pode também pedir pelo WhatsApp. O número é 12 98244 4449. Você manda uma mensagem para o seu WhatsApp, eu quero o guia de estudos Jesus Restaurador da Vida, e a gente vai mandar. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse estudo bíblico, tem todos os outros da Novo Tempo lá também. Clica, faz o teu cadastro e vai chegar na sua casa aí, em média, em 30 dias, depende de que lugar do Brasil você mora, mas vai chegar pelos correios. Tá? Então, vamos lá. A gente estava conversando sobre a questão do Espírito Santo, daqui a pouco eu volto para essa questão do Espírito Santo, tá bom? Mas vamos terminar aqui a leitura do texto. Então, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Será neste o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Os discípulos ainda estavam preocupados com a vontade que eles tinham de que Roma fosse
vencida, porque naquele momento o Império Romano dominava a região da Judéia, Roma fosse vencida e Israel voltasse a ser um reino pujante. Os discípulos queriam isso ainda. O que Jesus responde? Jesus respondeu assim: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão preocupados com tempo ainda. Vocês estão preocupados com data. Eles estão perguntando: Senhor, é agora que Israel vai voltar a ser um reino, que você vai restaurar o reino? E Jesus diz assim: vocês têm que parar de se preocupar com a data. A data em que eu estabelecerei o meu reino na terra não é problema de vocês, essa é uma coisa com o Pai, minha com o Pai. Qual era a preocupação que eles deveriam ter? Aí Jesus diz assim: mas, que é a partícula adversativa, né? O que vem antes é o contrário do que vem depois agora. Então, qual é o contrário da preocupação com o tempo? Mas vocês receberão poder. A palavra poder ali é a tradução da palavra grega dinamis, que deu origem também à nossa palavra dinamite. É um poder grande, é um poder que abala. E qual é esse poder? Quando é que receberia esse poder? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo descesse, quando eles fossem batizados pelo Espírito, eles se tornariam testemunhas. E aqui tem outra palavra importante, é que às vezes na tradução para o português não consegue pegar todo o sentido da palavra original. A palavra original grega ali para testemunhas é mártir, de onde vem a palavra mártire ou martírio. E aqui vem uma coisa que não é tão, eu diria, agradável de se ouvir, mas é a verdade bíblica. Jesus diz assim: olha, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito, e vocês serão meus mártires. O chamado de Jesus para os seus discípulos é para o martírio. Mas como assim o martírio? É que, amigos, ser discípulo de Jesus nesse planeta não é fácil. Vocês são cristãos, você de casa é cristão. Me fala, é fácil você seguir a Jesus nesse mundo? Você, de vez em quando, você vai ter um embate com um familiar, um embate com alguém do trabalho, ou você vai ter que contrariar alguém que quer que você faça alguma coisa que é contrária ao que Jesus pede. Ser cristão nesse mundo não é fácil, porque o mundo, diz o Senhor, jaz no maligno. O natural nesse mundo é você seguir o que Satanás faz. É ser desonesto, é você enganar os outros, é você mentir. Ser cristão é uma vida que não é mais fácil. Não é mais fácil. É mais fácil, do ponto de vista do ser humano, é mais fácil você não seguir a Cristo. Você faz o que você quiser da sua vida. O C.S. Lewis escreveu uma vez assim: se você quer uma religião confortável, definitivamente essa religião não é o cristianismo. Porque a gente viu semana passada, né? Jesus começou dizendo assim: você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, todo dia toma a sua cruz e me siga. Então Jesus, ele convida os seus discípulos a serem mártires. Alguns deles foram literalmente mártires. Né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Né? Paulo perdeu a cabeça literalmente, foi degolado. Então Jesus diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão meus mártires. Só que o mártir também é aquele que conta, né, testemunha. E aqui está mais uma questão da sua pergunta, Márcia. O que é ser batizado pelo Espírito? Ser batizado pelo Espírito é estar disposto a sofrer pelo Evangelho. Nós somos muito acostumados a dizer assim: eu quero o batismo do Espírito porque eu quero orar e curar todo mundo. Eu quero o batismo do Espírito porque eu quero que todo mundo perceba que eu sou eloquente e tal. E Jesus disse assim: calma. Você vai receber o Espírito, sabe para quê? Para ser um mártir. Antes de você querer aparecer porque foi batizado com o Espírito, sofra pelo Evangelho. Essa é a primeira coisa. Então, e aqui tem um outro aspecto importante. Há pessoas que reclamam. Dizem assim: mas olha, quando eu não tinha entregado a minha vida a Jesus, parecia que estava tudo bem na minha vida. Aí eu entreguei a vida a Jesus, começou a ter conflito, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Já estava anunciado, amigo. Porque Jesus diz assim: vai descer o Espírito Santo e vocês se tornarão meus mártires. O chamado evangélico, o chamado de Cristo é para o martírio por Ele. Para dar a vida por Ele.
Por quê? Porque ele fez isso antes por nós. O primeiro mártir do cristianismo foi Jesus, que deu a vida dele numa cruz. Então Jesus diz, olha, vocês serão meus mártires, minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Perceba que há uma gradação aqui, né? Começa na cidade deles, em Jerusalém. Depois na região circunvizinha, a Judéia. Depois na cidade vizinha, Samaria. E até os confins da terra. Se você olhar o livro de Atos está organizado desse jeito. O livro de Atos começa com a evangelização em Jerusalém. Depois passa para a Judéia. Depois vai para mais longe, Samaria. E depois chega nos confins da terra, na Europa já. O livro de Atos ele foi organizado em cima dessa sequência que eles falaram. Muito bem. Agora, a gente já leu esse texto, né? Lucas 24, a partir do versículo 49 até o 53, que é a promessa de Jesus do Espírito Santo. Muito bem. Então, Jesus é exaltado lá no céu. Quando ele ascende, ele ascende para ser exaltado no céu. E tem alguns textos sobre isso. Efésios capítulo 1, 20 a 23. Diz assim, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, quando Jesus ascende ao céu, ele é entronizado, eu diria, é devolvido a ele a posição que ele já tinha antes, só que agora com um detalhe a mais. Ele não é só, nesse momento, ele não é, olha a expressão que eu vou usar, né? Ele não é só Deus, como se ser Deus fosse só, né? Fosse pouco. Mas ele não é só Deus. Ele é o Deus que se fez carne e salvou o ser humano. Em Jesus, agora entronizado no céu, tem algumas coisas que não tinham antes. Por exemplo, um corpo, mais cicatrizes. Eu nunca paro de pensar nisso. Porque, veja, o corpo perfeito de Jesus tem uma imperfeição. Cicatrizes. A frase que eu vou falar agora não é uma frase perfeita, mas é como eu consigo dizer. Jesus rebaixou a sua perfeição por amor a nós. Porque tem cicatrizes no corpo perfeito de Jesus. A gente precisa pensar nessas coisas, né? Muito bem. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso acontece na sua ascensão. Hebreus 1, 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando foi que ele fez a purificação dos pecados? Quando ele morreu na cruz. Ele propiciou essa possibilidade e agora ele se assenta à direita de Deus, majestade. Hebreus 7, 25 a 27, ainda sobre esse assunto da ascensão. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui, Paulo está fazendo um grande resumo dos hebreus. Ele está dizendo que Jesus subiu e se tornou sumo sacerdote. Há um tempo até isso acontecer, a gente vai ver isso semana que vem. Jesus ascende ao céu e um tempo depois ele se torna o sumo sacerdote ao entrar no lugar santíssimo. Tá? Eu peço um pouquinho de paciência para você de casa também, semana que vem a gente vai ver sobre isso. Mas aqui, quando Jesus ascende ao céu, ele ascende para ser exaltado, porque ele fez o sacrifício. Aliás, o sacrifício de Jesus é que deu autoridade para ele ser esse nosso Senhor. Vai lá para Apocalipse.
Tem um texto de Apocalipse que eu acho muito lindo. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 14, melhor. Apocalipse capítulo 14. A partir do versículo 4, diz assim: Estes são aqueles que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Agora, o capítulo 12, versículo 11. Volta um pouquinho aí, Apocalipse 12, 11. Olha o que diz assim, aqui. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Veja, o sangue do Cordeiro, Jesus é lembrado no Apocalipse como o Cordeiro, também como o leão. Por quê? Porque foi o sacrifício de Jesus que deu a ele esta autoridade sobre o universo para salvar as pessoas. Ele é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 5, 11 e 12 diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Lembre-se que eu falei para vocês, quando a gente estava estudando a cruz, que a cruz era um instrumento de vergonha. A cruz era um instrumento de humilhação. Mas a cruz que recebeu Jesus, ela teve o seu significado transformado. Porque aquele instrumento de humilhação foi quem fez de Jesus digno, o Cordeiro digno, que foi morto, mas ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Jesus recebeu tudo isso por causa da sua morte na cruz. E Apocalipse capítulo 5, 13 diz: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Muito bem. O que a exaltação de Cristo no céu representa para nós hoje? Tá bom? Vamos lá. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Lembra que eu falei para vocês em algum momento nas semanas passadas que funciona mais ou menos assim, olha, a ira de Deus deve recair sobre nós, porque nós somos pecadores. Jesus então chega diante do Pai e diz: Pai, eles merecem a morte, mas eu morri no lugar deles. Ele é o nosso mediador. Não existe outro mediador, amigos. Não é Maria, mãe de Jesus, não é Pedro, não é Tiago, não é nenhum santo. Só há uma pessoa que faz essa mediação entre Deus e os seres humanos. É Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Muito bem, Hebreus 7, 24 e 25. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o nosso sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus é esse intercessor. E eu quero encerrar o nosso estudo de hoje falando sobre o Espírito Santo. Porque a ascensão de Jesus é marcada por dois eventos. Primeiro, ele é recebido no céu e entronizado, e 10 dias depois que ele ascendeu, ele envia o Espírito. E aí eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 2. A gente não tem tempo de estudar tudo sobre a questão do Espírito Santo. Eu convido você de casa a acompanhar a temporada do Espírito Santo do Bíblia Fácil. Está lá no YouTube. Mas aqui, em Atos capítulo 2, acontece a descida do Espírito. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, foram 10 dias depois da ascensão de Jesus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aí eles começam a pregar o Evangelho. E olha o comentário das pessoas ao ouvir esse povo pregando o Evangelho. A partir do versículo 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam,
Não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Aqui está o dom de línguas original. O dom de línguas, que é o dom de idiomas. E a gente defende o dom de línguas, sim, mas o dom de idiomas. Depois a gente tem lá, 1 Coríntios 14, Paulo corrigindo o falso dom de línguas que estava na igreja. E eu demorei bastante tempo no nosso programa sobre o dom de línguas, lá na temporada do Espírito Santo, para explicar aquele texto. Mas o dom de línguas original é o dom de idiomas, de falar outros idiomas, para que pessoas possam entender o Evangelho. Então, a ascensão de Jesus, ela funciona no céu e na terra. Jesus ascende ao céu e é entronizado no céu. Mas 10 dias depois da sua entronização, da sua subida, ele envia o Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo como o Consolador que vai nos ajudar na pregação do Evangelho. João capítulo 16. Ele promete: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. E lá ele diz que vai vos auxiliar. Consolador, amigos, a palavra para Consolador é Parácletos, que significa aquele que está ao lado. Jesus foi, mas não nos deixou sozinhos. Ele foi, mas deixou o outro Consolador, o Parácletos, aquele que está ao nosso lado, o Espírito Santo. É por isso, amigos, que a gente pode ter certeza de que Jesus nunca nos abandona, porque o Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado e que, ao Jesus subir e ser entronizado, veio à terra para nos ajudar a obedecermos a sua palavra, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos dar os dons que nós precisamos para a pregação do Evangelho, para nos ajudar a desenvolver o fruto do Espírito, para que nós possamos ter todos os sinais de um batizado do Espírito, domínio próprio, fidelidade, paciência, e todas as outras facetas do fruto do Espírito. A ascensão de Jesus nos lembra que Ele está no céu, mas também nos lembra que Ele vai voltar. E nós podemos crer nisso com toda a nossa força, porque Ele prometeu e Ele nunca mentiu. Queria que você conversasse com Jesus agora sobre o que você ouviu hoje no programa e sobre os desafios que Ele fez pessoalmente para você. Faça isso enquanto você ouve essa música. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Oh, oh, oh.
dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. As palavras dos anjos lá na ascensão de Jesus devem ecoar na nossa mente. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ascendendo aos céus, voltará da mesma forma como o vistes subir. A promessa da volta de Jesus deve encher o nosso coração de alegria e de esperança. E enquanto Jesus não vem, a gente vai vivendo de acordo com o reino dele aqui, de acordo com os princípios do reino dele aqui. A gente vai vivendo de acordo com a vontade dele para a nossa vida, porque é a melhor forma de se viver. Não é que Jesus quer tirar a nossa liberdade, não, ele quer garantir a nossa liberdade. Às vezes eu fico pensando no filho pródigo. O filho pródigo, quando ele olhou para os muros da casa dele, ele chegou a uma prisão. Aí ele saiu, gastou tudo que tinha, percebeu que os muros da casa dele não eram uma prisão, era uma proteção. Viver dentro dos muros da casa do Senhor é sempre viver protegido. Por isso, enquanto Jesus não vem, lembre-se que Ele está no trono do céu, intercedendo por você no santuário celestial. E você tem um advogado, um intercessor lá, que vai te ajudar a vencer as batalhas do dia a dia e um dia estar pronto para se encontrar pessoalmente com Jesus e aí morar no lugar onde não tem mais mal nenhum, onde não tem mais pecado nenhum. Eu quero orar por você agora e por mim, para que Deus nos ajude a vencer o desafio diário de negar o próprio eu e de entregar a vida a Jesus, para viver da melhor forma que um ser humano pode viver, viver nos braços do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, obrigado pela promessa que o Senhor nos dá do Espírito Santo,
Obrigado por todo esse movimento, Senhor, que Jesus fez de vir à terra, de morrer, ressuscitar e de ascender de novo aos céus. Obrigado por tudo isso, porque todo esse movimento indica que nós temos possibilidade de salvação. Pessoas como nós podem se arrepender e receber de Deus a salvação, assim como cada um desses que oram comigo, Senhor. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.